Bem, vamos continuar o estudo sobre os gêneros literários, gênero dramático. Quais os elementos e quais as suas formas? Os seus elementos: a fábula, que é a ação ou o enredo, o personagem, que tem um ethos ou um caráter. Aos personagens, nós temos o protagonista, que é o personagem central, o antagonista, que é o opositor ao protagonista, e o coro, que é formado por um conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça. O terceiro elemento é a elocução ou dicção. O quarto é o pensamento, a dianoia, que é o espetáculo em cena. E o quinto elemento é o canto ou a melopeia. E nós já sabemos também que esses elementos todos têm por finalidade a catarse, do grego, que significa purificação, purgação, experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas nas cenas. As formas dramatúrgicas. Aristóteles, em sua arte poética, faz a seguinte diferença: a tragédia trata essencialmente de homens superiores, ou seja, os heróis, enquanto a comédia fala sobre os homens inferiores, as pessoas comuns da polis. A tragédia caracteriza-se por ser a imitação de uma ação de caráter elevado que suscita o terror e a piedade e tem por efeito a purificação das emoções. A comédia, por sua vez, seria a imitação de homens inferiores, segundo Aristóteles. A tragédia, ela é feita em tom sério, solene, o estilo é nobre, elevado, desperta compaixão, piedade, temor. O protagonista enfrenta grandes dificuldades, a linguagem é mais formal, a sua fundamentação está na temática mitológica. Sua estrutura é composta por uma ação inicial feliz, mas que tem um desfecho fatal, muitas das vezes mortal. A presença de personagens nobres como reis, príncipes, pessoas ilustres e com poder que sofrem o destino imposto pelos deuses do Olimpo. A comédia, por sua vez, é trabalhada num tom cômico, ridículo, com uma temática ligada ao cotidiano, com foco na sátira da sociedade e dos vícios humanos. A linguagem é mais coloquial, a estrutura é composta por uma situação inicial complicada, mas que acaba em final feliz. Presença de personagens estereotipados: o santo, o bobo, o inocente, o trapalhão, o fingidor, em geral simbolizando defeitos humanos, tais como a avareza, a mesquinhez, etc. Qual é a estrutura da tragédia? Inicialmente apresenta os personagens, o ethos, com elementos estranhos, indesejáveis, para que no decorrer da apresentação ele venha gradativamente passando por situações catastróficas, não alcançando seus objetivos, gerando no público uma identificação e, por fim, o efeito da catarse. Aristóteles entende que a tragédia precisa ser um espetáculo belo, onde se reúna o canto, a melopeia, composição melódica, a harmonia e o ritmo. O modelo aristotélico de estrutura da tragédia inicia com o prólogo, segue com os párados, temos o episódio, o estásimo e, por fim, o êxodo. Então vejam só, o prólogo antecede os acontecimentos da trama de forma falada. Os párados são as entradas do coro, quando o coro entra, canta e dança para estabelecer o clima da peça, representando sua coletividade e os preceitos éticos e morais. O episódio é o diálogo que se estabelece a ação da peça, a trama ou o enredo que se desenvolve de fato. Os estásimos são os cantos que intercalam esses episódios, nos quais o coro comenta essa ação, antecipa as próximas cenas, as critica, porém não interfere no episódio propriamente dito. E o êxodo é a última participação do coro, é o final. A estrutura da comédia já é um pouco diferente. Embora haja o prólogo dividido em dois momentos, um que é mais expositivo e o segundo com a introdução da ação, que vai desencadear todo o enredo, e as entradas do coro nos momentos solenes de canto e dança, o ágon é o momento em que o conflito é exposto e o coreuto expressa a ideia do
do poeta, que é contestada, porém sempre vencida. Essa encenação da comédia antiga é dividida em duas partes, com um intervalo. Nessa primeira parte, que se chama Ágon, prevalecia um duelo verbal entre o protagonista e o coro. No intervalo, o coro retirava as máscaras e falava diretamente com o público, para definir uma conclusão para essa primeira parte. A seguir, vinha a segunda parte da comédia, e o seu objetivo era esclarecer os problemas que surgiram no Ágon. A parábase compreende vários momentos, como um canto muito curto somado aos anapestos, aqueles discursos do corifeu dirigidos ao público, e ao pinigo, que é uma longa fala dita sem respirar. E aí, logo na sequência, o êxodo com a saída do coro. Quais os tipos de teatro? Bem, existe uma série de tipos de teatro, de formas teatrais, né? Além da tragédia e da comédia. Nós podemos enumerar o alto, a tragicomédia, a farsa, o drama, o melodrama, o teatro de revista, o teatro musical, a ópera, o monólogo, teatro de fantoches, teatro de sombras, teatro de marionetes, mímica, circo, são as inúmeras formas de que se reveste o fenômeno teatral. O que seria um alto? O alto é uma representação que faz uso de alegorias para fins místicos, pedagógicos ou morais. Geralmente são peças breves, com tema religioso ou profano, ligadas a mistérios e moralidades, sobretudo representadas na Idade Média. Tragicomédia é a mistura do trágico com o cômico, entretanto, já foi a junção do real com o imaginário. Peça teatral com características caricaturais e ridículas tem como objetivo criticar a sociedade e os costumes, de que um grande autor pode ser citado como Gil Vicente, são as farsas, dentre elas a farsa de Inês Pereira, a farsa do Velho da Horta. Quem são os grandes autores na época da Grécia Antiga? Na tragédia, Ésquilo, com a trilogia Orestia, composta por Agamenon, Coéforas e Eumênides, os persas, os 7 contra Tebas, as Suplicantes e Prometeu acorrentado. Vocês podem observar pelos títulos que sempre nas tragédias nós vamos ter a presença de nobres ou deuses do Olimpo, reis, rainhas, príncipes e os deuses do Olimpo. Sófocles, Édipo Rei, Antígona, Electra, Filoctetes e Édipo em Colono. Eurípides, as Troianas, Lisístrata, Alceste, Medeia, Andrômaca, Efigênia em Táuride, Eletra, Orestes e as Bacantes. Essas peças são peças que sobrevivem até os nossos dias, continuam sendo encenadas e trabalham questões universais. A comédia teve a mesma origem da tragédia, mas derivou das procissões em que os jovens saíam às ruas fantasiados de animais, brincando com os habitantes da cidade, e das procissões em que celebrava a fertilidade da natureza. Então, o seu espírito é diferente dos ditirambos da tragédia. O maior autor da época é Aristófanes, com As Vespas, Lisístrata, As Nuvens. Nós destacamos aqui um trecho de Os Cavaleiros de Aristófanes. Aristófanes dedica esta peça a Cleon. O nome da peça provém de uma divisão militar de origem aristocrática, na qual Aristófanes põe as esperanças de desmoralizar Cleon. A peça resume-se à luta entre Panfletário, que é o Cleon, e um salsicheiro que, segundo os oráculos, seria o sucessor do demagogo no poder de Atenas. No diálogo entre o salsicheiro e o panfletário, desenvolve-se uma corrosiva crítica ao sistema democrático de escolha dos governantes. Aristófanes então denuncia o oportunismo de Cleon no episódio do ataque à ilha e o oportunismo dos políticos em geral. Como exemplo, aqui de um texto dramático, então, um excerto dos Cavaleiros de Aristófanes. Mas, diga-me uma coisa, como é que eu, um salsicheiro, vou me tornar um político, um líder? Mas é precisamente nisso que está a sua grandeza, em você ser um canalha, um vagabundo, um ser inferior. Pois eu não me julgo digno de tamanho poder. Ai, 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 ai. O que é que te faz dizer que não te achas digno? Está parecendo para mim que tens alguma coisa de bom a pesar-te na consciência. Serás tu filho de boa família? Nem de sombra, de patifes, mais nada. Homem ditoso, que sorte a sua! Tens todas as qualidades para a vida pública.
Mas, meu caro amigo, instrução não tenho nenhuma. Conheço as primeiras letras e mesmo estas mal e porcamente. Homem ditoso, que sorte a sua! Tens todas as qualidades para a vida pública. Mas, meu caro amigo, instrução não tenho nenhuma. Conheço as primeiras letras e mesmo estas mal e porcamente. Isso não é problema, que as conheças mal e porcamente. A política não é assunto para gente culta e de bons princípios, é para ignorantes e velhacos. Espero que tenham entendido, tenham gostado. Nos veremos numa próxima oportunidade. Obrigada.